O capítulo começa todo estranho. Bom, enfim, aqui começa com Future Taylor em um lugar muito estranho. E trata-se de um sonho. Ela nos conta que tem tido esse mesmo sonho todas as noites, envolvendo uma cidade devastada e vampiros. Sim, vampiros. Ela estava tendo esse sonho porque ela leu o livro do Eu Sou a Lenda. E ela se identificou muito com aquele livro, né? A premissa de uma pessoa sozinha num universo devastado com monstros à solta. Ela se identificou. E parece que ela gostou do livro, hein? Porque, rapaz, tá sonhando com isso todo dia. Ela também fazia um paralelo com o livro, dizendo que, no final, é revelado que aquelas criaturas monstruosas possuem uma cultura própria, uma língua e até mesmo uma espécie de sociedade. Algo muito parecido com o que ela vivenciou. Mas ela esperava que, seja sonho ou realidade, sobreviver parecia ser fácil. Era só deixar com que os monstros se destruíssem. E, bem, o sonho fica cada vez mais estranho. Ela vê seus antigos entes queridos transformados em Crossed saindo de uma mãe Crossed gigantesca que paria todos eles. Ela dizia que no sonho, de repente, todo mundo ficava com medo dela. Uma grande reviravolta. E do nada aparecia o Salt, que dizia: sabe o que você é, senhorita? Uma nova superstição, entrando na fortaleza inabalável da eternidade. Tá legal, mas que merda acabou de acontecer? Agora, estamos introduzidos em uma nova cidade, numa nova civilização. E Taylor tinha uma nova gangue e uma nova vida. E ela conta que nesse dia faz exatamente um ano desde que toda aquela merda aconteceu em Tioga. E também um ano inteiro de planejamento de como que ela poderia fazer com que isso não acontecesse nessa nova cidade. Algum tempo se passava e ela se encontrava com a Cautions. E sim, essa é a Cautions. E ela contava que não conseguiu contato com as cidades vizinhas, com os cristãos remanescentes e tudo mais. E de repente quem aparecia lá era Inma, uma grande amiga sua. E Taylor pedia desculpas, porque mais cedo ela fez um treinamento envolvendo os guerreiros e tudo mais, para caso acontecesse alguma invasão ou algo parecido, né, para todo mundo estar preparado. Mas não saiu muito bem. Entretanto, sua amiga argumentava, dizendo: Taylor, nós não somos guerreiros. Estamos em paz há muito tempo, sem necessidade de lutar. Mas eu entendo que temos que ser guerreiros, temos que ser fortes, capazes de ir. Mas se der merda de novo, eles já sabem o que fazer. Entretanto, Taylor argumenta, dizendo: olha, eu e Caution somos muito agradecidas por você nos ter dado uma casa. Mas o que eu tô falando é algo maior. Eles fazem planos. Tem uma cultura própria, eles são inteligentes, eles podem se disfarçar como um de nós e a gente nem sabe. E também Taylor dizia sobre algo como controlar a rota dos ônibus através de rádios. Mas Inma argumenta dizendo: olha, a gente já conversou sobre isso. Se a gente transmitir no ar, eles vão saber exatamente onde estamos. E fica suave aí, tá legal? Porque talvez você prefira uma nova morada, Future. Uma que tenha uma atitude diferente em relação à paz. Uma que viva na paranoia, assim como você. E Taylor rodava a baiana, se sentia totalmente ofendida, expondo todos os horrores que os Crossed fizeram à sua família e seus amigos, dos quais eu não posso nem citar aqui, mas envolve churrasquinho e coisas com pequeninos. E dizia que sabe muito bem do que eles são capazes, e que Inma estava o subestimando, e isso era um erro fatal. Mas a Cautions ficava: ai, para de brigar. E Inma saía de lá dizendo: olha só o que você fez com ela. Seguinte, vai deitar um pouquinho, vai descansar, porque você tá muito estressada. Mais tarde, naquela noite, Future Taylor colocava a Cautions para dormir, como se fosse sua filha. Até que então, alguém chamava por ela. Era o nosso menino Musta, e os dois conversavam sobre a Cautions. Ela tinha muitos surtos por conta dos traumas e tudo mais, e Taylor ficava encarregada de cuidar dela. E meu amigo, esse novo desenhista bufou a Taylor. Quando os dois estavam abraçadinhos, ela dizia assim: mas olha só, você demorou para aparecer no treinamento. Você está sexando com aquela mulher outra vez? E ele respondia: um pouquinho.
E só lembrando que eles não são namorados ou casados, eles são mais pra amantes. E eles tinham uma breve conversa sobre a relação dos dois, porque faz 1 ano que eles estão tendo relações, e eles conversam a respeito de construir uma família, ter uma relação mais séria e oficial, mas até agora nem tchum. Até conversavam sobre isso, tipo casar, ter uma família mesmo, seguir o Alcorão. E o Musta queria uma família com ela, ele queria ter filhos, mas ela não se sentia preparada. E não julgava e nem condenava ele por isso, até entendia. Mas a questão é que ela não tá muito bem no clima, sabe? Ela explicava que não tomou uma atitude perante a isso, pois estava muito ocupada com seus pensamentos, os seus planos. O trauma foi muito marcante para as duas. Entretanto, alguma coisa acontecia lá fora. Simplesmente um sinalizador era lançado aos céus, ou seja, era uma emergência, e o que ela previu finalmente aconteceu. Quem é a paranoica agora? Simplesmente os Crosser tentavam um ataque por cima, ao mesmo tempo que vinham em bando por baixo. Estes eram Crossers totalmente selvagens, diferentes dos que apareceram anteriormente. O grupo logicamente fica desesperado. Restava então para que as duas corressem até o balão que estava caindo, pois um rapaz estava lá e ele havia sido atacado por aquela Crosser. O moleque caía, mas estava em segurança, tudo certinho com ele. Mas Cautions machucava sua perna no processo, e os Crossed se aproximavam mais e mais das duas. O melhor dos três, né? Entretanto, a cavalaria chegou e passou por cima de todo mundo. Agora que ela estava sem exército, ela estava totalmente vulnerável. Entretanto, ela começava a falar, os provocava e os zombava. E a Crosser em questão dizia: "Nós pensamos que você estava morta, Future Taylor." E depois disso, ela ia embora sem mais nem menos. E a idiota da Taylor nem se esforçava para atirar nela. Meu Deus do céu. E todo mundo ficava tipo: "Mas rapaz, que merda que acabou de acontecer aqui." No dia seguinte, todo mundo trabalhava junto e parecia que não teve baixas, deu tudo certo. O menino do balão e a Cautions ficavam se recuperando, mas, graças a Deus, não aconteceu nada de grave. E claro, uma boa notícia, Inma finalmente entendeu a gravidade da situação e que a paranoia de Taylor estava correta. E a própria admitia, falando: "Tá bom, Taylor, meus parabéns, você estava certa, eu acredito em você. Nós precisamos saber mais." E a Taylor saía de lá, animada, né? E quando ela saía pra fora, ela na verdade ia em direção a um senhor chamado McBlarney. E ela lhe pedia um favor. E o velho dizia: "Fala aí, manda braba." Ela se referia dos Crosser, dizendo que eles a conheciam. Porém, entretanto, ela conseguiu tirar algo bom disso, lendo aquele livro dos vampiros, mas que ela esqueceu o nome, ela não conseguia se lembrar. Mas quando olhou para os olhos dela, ela finalmente lembrou o nome do livro. O nome do livro e também o nome do capítulo era Eu Sou a Lenda. E o favor que ela pedia era dar uma volta de balão, só para dar uma olhada no local. Fim do nosso 7º capítulo. Ultimamente estou com a imunidade baixa, então não se importe com a minha voz neste exato momento. O capítulo começa com Rob torturando um homem inocente. E no vídeo, ele perguntava: "Agora eu acho que eu conquistei a sua atenção, né?" Uma provocação direta a Future Taylor, fazendo vídeo com o intuito de atacar e provocar. Rapaz, tá parecendo uma certa rapaziada aí, hein? A cena seguinte já era Taylor se encontrando com McBlarney. E nesse design ela tá até que bem bonitinha. Ela perguntava o que ele havia visto de diferente. E ele responde: "Olha, é melhor você dar uma olhada." E com um telescópio ela via o que estava embaixo. Mas antes, um pequeno flashback, acompanhado de um pequeno monólogo. Ali, ela dizia que estava se preparando para o futuro. Sabe, recomeçar de uma maneira mais fácil, focando no agora. E também dizia que agora estava presa em um novo livro, que era muito interessante. O livro Bolo, do autor Fred Poe. A história se passa no espaço sideral, sobre um pessoal que vai fazer o quê? Arquivamento, procura de informações. Sabe, novas explorações, novos lugares para se conhecer, novos planetas. Só que aí que tá, eles não têm uma tecnologia tão boa para isso. E como solução, eles usam ônibus alienígenas, muito velhos, misteriosos e aleatórios. E claro, muito perigosos. A parada é que eles não sabem onde vão chegar. Pode ser lugar nenhum,
um lugar incrível ou um desastre. A única coisa que eles entendem é isso. Vale a pena tentar. E esse é o contexto da missão de hoje, juntamente com o contexto do nosso capítulo. Agora que estão nas alturas, Taylor dizia que os balonistas eram muito privilegiados, porque de cima parecia tudo tão encantador, sem monstros, sem horrores, sem nada que pudesse os incomodar. De cima é fácil ver como o mundo funciona, imaginar como era o mundo antes dessa catástrofe. Então, ela resolvia perguntar dos filhos de Blarney, até porque isso a fez pensar no Musta, sobre a sua obsessão em ter filhos e uma família. E ele responde, então, ele não tá muito bem, a mãe dele foi comida, sabe? Coisa boa, hein, Cleide? Mas ele não fica se lamentando não, ele seguiu em frente, sabe? E pô, mano, olha a cara da Taylor, ela deve ter ficado tipo, caralho, mano, que merda, hein? E bem, depois dessa conversa, magnífica, eles chegavam em Fateville, um assentamento pequeno e estranho. Dizem que antigamente era somente um acampamento de comércio que se expandiu, e aquele povo já esperava que eles viessem devido às comunicações de rádio. E o McBlarney descia do balão já espalhando fofoca, extra, extra, rolou traição no lado leste. E todo mundo ali já estava sabendo das fofocas, ou seja, eles sabiam do que aconteceu com o Choga, e sabiam que a Taylor era de lá. E todo mundo ficava, nossa, é verdade o que aconteceu, que foi invadido, como que você sobreviveu? Aquela coisa, sabe? E todo mundo enchia a garota de perguntas. E bem, como vocês já devem esperar, um evento traumatizante, ela não se sentiria muito à vontade falando disso. Mas ainda assim, ela contava porque ela é gente boa. Mas ninguém acreditava. O relato de Taylor era tão absurdo e tão fora da caixinha do que eles acreditam, eles pensaram, ela tá brincando. É trollagem. Só que aí do nada, chegava uma mina forgando com ela, falando, mano, e aí, você tá me encarando por quê? E a Taylor perguntava assim, essa tinta aí na sua cara, que bosta é essa? E ela falava assim, não, isso aqui é marca de família, é uma tradição local. E curiosa, a Taylor pergunta, entendi, isso quer dizer que você é casada? Aí do nada começava um papo mó aleatório, de eu não sou casada não, mas se você quiser a gente faz um arranjo, eu e você. Com toda certeza um dos diálogos já feitos. Mas enfim, um velho chegava nela e falava assim, tem uma tal de Cautions querendo falar com você ali no rádio. Ela disse que escutou algumas coisas estranhas. E quando ela questionava, o velho responde, não, ela disse que você talvez vai saber o que é. E depois de ter recebido essa informação, Taylor dizia que eles ficaram ali por 1 hora. E é só isso que você precisa saber. Ela até comentava sobre o trabalho do McBlarney. O cara ganhava a vida com mentiras e notícias falsas. O que ela não concordava, mas é a vida do cara. E ali eles conversavam um monte. Ele falava como que pilotava o balão, fumavam alguma coisa muito estranha. E a conversa tava boa, viu, rapaz? E rapaz, ela dizia que a conversa tava tão boa que ela tava até flertando com o velho. Só que ela é péssima em pegar indiretas e o cara não tava percebendo que era flerte. Ele tava achando que ela só tava sendo engraçada e gentil, sendo que não, ela queria algo a mais. Mas a conversa mudava quando o McBlarney via uma fumaça numa colina. Ali ficava a direção de Choga. Mas ela não se importava muito porque ela ficava tipo, não consegui seduzir o velho. Mas enfim, passava um tempo e eles chegavam em outra cidade, Kingston, um pouco antes do horário previsto. E McBlarney dizia que essa galera se deu bem, porque fizeram a sua civilização numa antiga usina elétrica. Então eles tinham uns recursos bons. Mas quando desciam, eles achavam estranho porque ninguém veio para recepcionar. Só que aí o velho dizia assim, seguinte, eu vou ficar ocupado com algumas coisas aqui e você vai lá no meu lugar, beleza? Mas ela ficava, peraí, pô, eu não posso ficar sozinha não, que isso? E aí ele fala, fica suave aí, de manhã cedo você pede pra eles te mandarem um ônibus e é isso aí. E assim ela vai, se sentindo meio mal por estar sozinha, né? Tipo, caramba, era o trabalho do cara e eu vou ter que fazer essa merda. E aí, chegando lá, alguém apontava uma puta luz na cara dela. Ela falava, calma aí, eu vim em paz. E aí o pessoal reconhecia, falando, é a Feature Taylor, de Choga, bacana. E a própria Taylor achava estranho, tipo, mudaram rápido assim? Mas como eles pareciam ser gente boa, ela pensou,
tá tranquilo, vou entrar de boa. E a mulher de óculos falava, nossa, estamos muito felizes por ter você aqui. Se quiser pode ficar à vontade para conhecer o local, tranquilo, beleza? E ela até apresentava a Taylor pro pessoal. E aí ela conhecia outro arquivista, que ficava muito feliz em vê-la. Passou-se um tempo e a Taylor era levada para dentro. Todo mundo estava comendo, mas ela recusa educadamente. Mas ela pergunta se poderiam disponibilizar um quarto para ela dormir. E ela perguntava se estava tudo bem deixar as negociações e afins pela manhã, porque ao meio-dia a galera dela ia buscá-la. E a mulher responde, tranquilo, pode ser. Ela era levada a um quarto. E ali, já que estava a sós, ela resolve assistir o vídeo um pouco melhor. E agora, assistindo o vídeo sem interrupções, podíamos ver que o Rob fez um casaco de pele com os amigos da Taylor. Ele dizia que faria coisas horríveis com aquele homem, e afirmava que aquilo era só um aviso para os corajosos que tentassem fazer alguma coisa diante disso. E deixava muito claro que havia muito mais prisioneiros com ele. Não só isso, mas um grande exército à sua disposição. E prosseguindo, ele dizia que tinham tudo o que eles têm, isso e muito mais, e que deveriam fazer o que eles mandarem. E o que ele pedia era muito simples: destruir seu rádio, destruir suas fontes de energia, queimar os arquivos e que ela fuja e se isole. E o mais importante, ela deveria os presentear com 10 pessoas saudáveis, uma vez por ano. E aí, eles não faziam nada, ficavam quietinho no canto deles, sendo 7 mulheres ou 7 garotas, todas com menos de 30 anos, e 3 homens ou garotos com menos de 60, todos amarrados, bem alimentados e nus. Robbie deixava bem claro que eles voltariam em uma semana, e o prazo de entrega era na próxima lua cheia. E é isso aí, esse era o recado. E só para deixar claro que não estava brincando, ele levava o homem de Vasco. E após assistir aquele vídeo, Taylor ficou quebrada, desamparada e com medo, não sabia direito o que fazer, e lembranças ruins vinham à tona. Então, sabendo que deveria fazer alguma coisa o quanto antes, ela foge de lá. E com muita sorte, não haviam guardas ou vigias, então ela saiu de boa. Ela se encontrava com o velho e o quanto antes já levantava o balão, e isso ficou muito estranho. Ela fazia um paralelo com um livro que ela tinha lido, chamado Getaway, aquela das missões de arquivamento em meio aos horrores. E ela disse que o livro tinha um final muito merda, nada cinematográfico. Mas uma merda não no sentido de ser ruim, mas no sentido de ser trágico, onde o herói perde tudo e ele não pode fazer nada a não ser assistir de longe, que era exatamente o que acontecia ali. E aí nós voltamos para o começo, onde Taylor finalmente via o que o velho McBlarney pediu para ela ver. Simplesmente os Crossed chegaram ali naquela cidade e fizeram a mesma ameaça de anteriormente: nos dê tanto dessas pessoas, homens e mulheres dessa idade, ou senão o pior acontece com vocês. Mas de longe, Taylor via que Robbie estava carregando alguma coisa e se perguntava o que era. Era simplesmente um bebê Crossed, fruto do legado de Salt. E assim terminava o nosso capítulo. O capítulo começa com Emma discursando para várias pessoas de Murfreesboro. Ela saudava todo mundo com a paz de Allah e então seguia com as atualizações. Basicamente, vários mecânicos de trilho têm sido atacados regularmente, sendo a última vez 2 dias atrás, e tiveram que chamar uma equipe que vieram de ônibus para ajudar. O resultado, por incrível que pareça, foi positivo. Ela dizia que era a prova que Deus estava com eles, ao qual vieram unidades de apoio de Grenada. O resultado foi o extermínio dos Crossed. Nossa querida Taylor nos contava que faz uma semana desde o ocorrido do balão e que até então não escrevia nada. Tem estado muito pensativa, muito preocupada. Enquanto isso, Emma continuava a discursar, dizendo que tiveram 5 vitórias nos últimos dias, e dizia que a coalizão estava levando muito a sério qualquer caso de infecção, e dizia que essa estava sendo uma estratégia muito positiva e funcional. Fazer alianças e coordenar nações era um sucesso garantido.
e no caderninho da Taylor tá escrito errado, errado, errado. Inma tava se sentindo a fodona, enquanto a Taylor pensava, caramba, mas essa mulher só fala merda. Mas, para piorar, ela dizia que recebeu pedidos para demitir a operadora da rádio, que é a Cautions. E a Taylor questionou, que merda é essa? Por que você vai demitir ela? E o Musta falava, calma aí, pô, fica tranquilo aí. E ela responde, que bom que perguntou. Então, é que acontece que muita gente não gostou de um não crente representar a nossa causa. E a Taylor contesta, tipo, peraí, eu tenho que ser da sua religião pra trabalhar pra você? E a Inma praticamente responde, fazer o quê, né? E então ela continuava e dizia, ela tem talento pra ser dramática. Ela chora, grita, faz bico. Olha, eu sei que ela tá de luto, mas uma pessoa instável operando a nossa rádio não é uma boa escolha. Não damos vivas para quem nos causa problemas. Essa é a real. Depois de detonar a menina, ela continuava a dizer que era a respeito do pai de Onway e voltaria em um mês quando o menino estiver pronto para voar. Enquanto isso, o McBride está sendo praticamente um carteiro, levando informação e notícias para outras cidades. Fotos, arquivos, linhas de abastecimento, inteligência, deslocamento, etc. Inteligência? Linhas de abastecimento? Aposto que ela tá lendo muitas publicações militares, tenho quase certeza, dizia Taylor. Ou então devia estar com o cacete duro se fosse homem. E aí depois ela se vangloriava, dizendo, estamos vencendo, olhem para lá. Em seguida ela continuava e dizia, se querem saber mais, tem tudo aqui no mapa. Toda a distribuição de ativos e agrupamentos. E Taylor dizia em seu monólogo, agora é assim, não existem mais pessoas, só populações. Peões obedientes num tabuleiro, como xadrez. A pior parte era tudo que eu queria, uma grande nação coordenada. Isso é bastante similar a alguns livros que eu li, como o de Olaf Stapel. Pensar em impérios ao invés de vidas, em números ao invés de nomes. Uma verdadeira merda. E nesses pensamentos que ela explode e ela diz, não é o bastante. E já sem paciência, Inma dizia, a nossa convidada quer ser ouvida o tempo todo. Então vá logo, Taylor. Fala aí, bota pra fora. E então ela finalmente se manifestava e dizia, olha, eu não quero causar problemas. E sei que todo mundo tá de saco cheio dos Crosshair, pois eu também tô. Mas eu tenho imagens reais do que aconteceu em Kingston. Sacrifícios, bebês trocados, mas eu tô ligada que vocês não vão nem olhar. Vocês acham que eu tô inventando, né? Acham que a minha casa foi destruída por puro azar. Vocês acreditaram na vida inteira que os Crosshair são burros, fáceis de derrubar. E eu lhes digo, essa campanha que vocês estão fazendo, isso não passa de uma caçada aos ratos. Quando na verdade deveria ser uma missão de sobrevivência. Eu sei o que eu tô fazendo. Me deixa levar um grupo até as montanhas. E aí, não dando moral, disse, a gente tá aqui tentando construir o nosso amanhã e a nossa Taylor tá querendo levar um grupo para uma expedição para ela poder arquivar. Entretanto, o Taylor contesta. Não, você não tá entendendo. Eu quero dizer fogo, atiradores. Vamos levar uma galera armada e resolver essa situação de uma vez por todas. Vaidade. É tudo vaidade, dizia Inma. A gente não pode dispensar um ônibus para suas loucuras. Mas a Taylor dizia, tá bom, me dá cavalos. E toda debochada ela falava, se você conseguir uns voluntários, beleza, vocês podem ir lá. E aproveitando, vamos ver quem vai aqui. Algum doido sem nada para fazer quer ajudar a Taylor? E pasmem, nenhum corno se ofereceu para ajudar a Taylor. Moral da história, dizia ela, você só é lembrado numa história se você for mais um dos peões. São unidades e números que constroem um império. As vidas vividas ali dentro não importam. Mais tarde, o nosso casal tinha uma pequena BR. O Musta questionava, por que você sempre tem que ser do contra? Você se recusa a seguir em frente, se recusa a se encaixar. E ela argumenta dizendo, como que eu vou me encaixar? Olha o jeito que eles falaram da Cautions. E outra coisa, você viu? Ela me chamou de convidada, sendo que eu já tô aqui há mais de um ano. Pra ela tudo é um jogo, só comandando quadradinhos num mapa. E ela nem sequer assistiu o vídeo, não tá nem aí pros fatos. Então, o moço dizia, sabe o que eu acho? Você ficou tão traumatizada com tudo que aconteceu que você não quer mais ser uma arquivista. Você quer ser uma guerreira. Tu tá pegando gosto por essa merda. Mas em lágrimas, ela responde, não, seu idiota. Eu tô sonhando com um amanhã onde a possibilidade de ter um filho não me faça chorar. Aí já era, pegou bem na ferida. A cena corta e do nada mostrava que no final das contas eles conseguiram voluntários. Como? Quando? Quem? Por quê?
Ninguém sabe. Mas ela dizia que estavam em missão há 2 dias. E aí o moço dizia a seguinte, rapaziada, fotos, evidências, fica como principal. A guerrilha fica para depois. E nossa Taylor se dizia estar muito satisfeita pela companhia. Tudo isso graças ao Musta, que tem muitos contatinhos. Mas, dentre eles, estava a Cautions. Ela ficava... ela me demitiu, falou que eu era muito cabeça oca. E a Taylor dizia, não, fica suave aí, tá tranquila, vai dar tudo certo. E aí ela ficava meio bolada, porque um cara que ficava implicando com ela tava no meio do grupo. E era justamente o filho do baloeiro, que só aceitou participar porque ele nunca tinha saído daquele lugar. E aqui fica entendido que ele não odeia ela, na verdade, outra coisa. E aí de repente corta para uma cena de oba-oba, algo que a Taylor dizia que estava precisando muito. Depois do bem bom, continuavam com a missão. Mas então eles paravam, pois chegavam numa região totalmente vazia. Entretanto, tinha alguma coisa muito errada ali. Aquele lugar parecia muito familiar, mas era tudo muito estranho, muito alienígena. Alguma coisa ali não estava se encaixando, não estava certo. A Cautions chorou por algum motivo. Talvez ela sentia como se já estivesse ali. Até o Gepler, que ficava zoando ela, foi muito gentil e prestativo. Entretanto, até a Taylor sentia esse sentimento de familiaridade. E então, ela derramava uma lágrima. E o pessoal ficava tipo, pô, é isso? Não tem nada? E o moço até dizia, pô, a gente tentou. Você quer ir pra casa? E em seu monólogo ela dizia, casa? Que casa? Como é que um povo inteiro simplesmente evapora? E aqui, pessoal, dá a entender que é a antiga Choga. Ela até citava novamente o tal do Olaf, dizendo que em suas obras ele afirma que nenhum povo dura por muito tempo. Os povos humanos se erguem e caem, um atrás do outro. Alguns maiores, outros menores. Até que então viam uma coisa muito interessante, rastros de ônibus. O grupo então, motivado a saber o que é, começam a seguir o rastro. E acabavam por chegar em um acampamento. O Musta até dizia, calma aí rapaziada, não são pessoas infectadas. Mas a própria Taylor via algo muito estranho neles. Eles tinham sim a marca da cruz, mas era muito menor. E eles usavam roupas feitas de humanos. Cautions chama o nome de Taylor, mas um dos Crosser, aparentemente um Crosser, reconhecia o nome. E esse cidadão aí, rapaz, é a Taylor, tá tudo certo, estamos seguros. Enquanto os outros tentavam puxar ele falando, fica quieto, não fala nada não. E os cabas ficavam tipo, eles reconheceram a Taylor, como assim? E esse povo bonito aí tava muito impressionado porque eles chegaram ali. E um deles até perguntava, devemos chamar o chefe? E eles também estavam muito assustados. Até que um deles dizia mais ou menos assim, não sabemos o que fazer, então chamem os cães. E a nossa galera ficava muito intrigada, tipo, que merda é essa? Parece que os caras nem estão ouvindo a gente. E o que eles querem dizer com chamar os cães? O que tá acontecendo? E analisando um pouco melhor, Taylor via que esse povo era muito primitivo, muito arcaico, com uma linguagem muito estranha. Então ela deduz, esse povo, talvez eles possam ter sido criados pelos infectados. E enquanto eles discutiam, a Cautions olhava para o lado e via uma coisa meio assustadora. Os verdadeiros infectados finalmente apareciam e o grupo ficava alerta. E essa galera aí muito estranha começava a gritar, pedir ajuda pelos cães. E eles apareciam. Enquanto a Taylor sentava a bala nos bichos, a Cautions dizia, Taylor, eu não acredito nisso. Um daqueles cães era simplesmente a sua mãe. E é dessa forma que terminava o nosso capítulo. Sem enrolação aí, porque já são quase meio-dia. E a nossa Taylor dizia que reconheceu várias dessas pessoas. Todas elas conhecidos de Choga. E ela tava muito mal com tudo isso. E olha só, a arte mudou! De novo! Pois é, meus amigos, o artista da vez é o Rafa Ortiz, o mesmo que desenhou o Homo Tortor. Pois é, muito bom, né? E bom, e aqui tava uma confusão desgramada, tava tudo saindo fora de controle. E aqui a nossa Taylor, ela fazia uma pequena referência ao Homo Tortor, porque agora, né, o desenhista do Homo Tortor que tá na parada, né? Tua mãe, aqui mando eu. Porque ela afirma que viu numa ficção científica raiz, sim, ela fala isso, onde ela fala que surgiu uma rapaziada que poderia ter sido um império, né, a nova era da humanidade. Completamente jogado e mal escrito, meu Deus do céu.
E, mano, não é brincadeira não, eu não tô zoando. Os caras canonizaram o Homo Torto, assim, num piscar de olhos. Porque a Taylor, em seu monólogo, ela fala, não, a humanidade sobreviveu muito melhor que eles, que não sei o quê. Porque ela fala que eles não têm um líder muito bom e eles não pensam em números. Uma coisa, meu Deus do céu, cara, que bagulho jogado, cara, que bagulho mal feito. Tipo, do nada, ela sabe de todas essas informações, do nada. Por acaso ela sabe de tudo. Tá, mas enfim, voltando agora pra essa bomba, um desses patetas aí pediu pra eles pararem, né? Eita, até gaguejei aqui. E aí, beleza, esse pateta aí pedia pra pararem e eles paravam, tipo cães bonzinhos, né? E assim eles não atacavam o carinha aí. Aí o outro perguntava assim, Bugibará. E esse carequinha respondia, não, temos que fazer a vontade de Bossu. E aí eles se voltavam contra o careca, falando, não, nós não devemos pensar, isso é trabalho do Bossu. E aí o Musta, pra salvar o dia, ele falava assim, não, nós não queremos confusão, viemos em paz. E esse bicho bonito aí, ele perguntava, mas por que vocês não têm medo da gente? E o nosso pacifista aí dizia, nós não queremos machucar vocês, queremos paz. Nós queremos saber quem são vocês, queremos aprender. E essas pessoas maravilhosas ficavam sem palavras, né? Percebendo que estava dando certo, o Musta prossegue. Esses infectados, eles obedecem o que vocês mandam, mas o que eles são? Ao que o próprio responde, experimentos. E a Taylor questiona, e para que servem esses experimentos? Seus colegas não gostavam que ele falasse demais, mas mesmo assim, ele falava. O objetivo é a fusão. Diálogo completamente inútil, mas vamos apreciar a Taylor, que está bonita nessa arte. Mas aí voltamos para o Musta e ele perguntava, ok, mas onde estão as pessoas que fazem esses experimentos? E por motivo nenhum, esse carinha aí, ele é completamente amigável e revelava tudo. Não, isso daí é um plano do Bossalt. E ele falava uns bagulho aí que eu não consegui interpretar muito bem, por conta dessa linguagem de merda da HQ. Mas a Taylor é foda. Além de conseguir interpretar tudo, ela consegue traduzir. E ela fala, entendi. Então esses caras aí fazem parte do experimento do Salt. Eles são Crossheads menores. Eles servem aqueles Crossheads especiais como se fossem os chefões. E aí eles continuavam com as perguntas, tipo, como é que funciona isso daí? E como o roteiro tornou ele bonzinho, a troco de nada, ele revela, não, tudo isso é pra dominar o mundo. E vamos apreciar mais um quadro da nossa diva. Ela faz até pose, que bonitinho, cara. E aqui vira bagunça, eu já não tô levando mais a sério. O carinha aí, ele é tratado como um traidor, até porque ele fez revelações sem motivo algum, e começa uma confusão desenfreada, todo mundo parte pra cima da rapaziada aí. Mas os cabas estavam na vantagem porque tinham armas de fogo. E aí, como os Crossed estavam na desvantagem, né, eles resolvem usar a sua carta na manga, a sua arma secreta, pra equilibrar o jogo. Então o que eles fazem? Eles chamam reforços? Eles sacam armas de fogo? Não. Os Crossed unem suas forças para fazer um jutsu de invocação. E eles spawnam do mais absoluto nada um tigre. Um tigre. Só que ainda assim, eles não estavam na vantagem porque é só meter bala no tigre e acabou. E aí do mais absoluto nada, o Crossed dá uma de homem-bomba e explode tudo, mas ele explode os próprios amigos. Do nada, assim. De uma hora para outra, num piscar de olhos. E todo mundo morre. Os caras se mataram. Você tem ideia disso? Você tem noção do que acabou de acontecer? Aí tinha um deles que sobreviveu por um milagre. Aí fica um draminha. Ai, eu tô com medo. Ai, me ajuda. Ai, a Taylor só dá um tiro na cara dele e é isso aí. Acabou. Ai, beleza, eles fazem um churrasquinho, né? E aí ela conta que depois disso se passaram 3 dias. E sabe aquele tigre que apareceu do nada? Então, aqui é mostrado que ele também sumiu do nada. Porque o tigre, ele não morreu na explosão. Mas a HQ também não fala o que aconteceu depois disso. Então, enfim. E aí eles chegavam nessa bosta de lugar que eu espero que os Crossed invadam essa porra e matem todo mundo. E ela ficava com um monólogo chato bagarai de confusão, futuro, alívio, desespero. E agora podemos considerar isso um retcon, porque o Salt não citou isso em momento algum isso foi citado ou mencionado. Foi só o Rafa Ortiz aparecer que já era, botou o Homo Torto do nada.
Enfim, ela posteriormente conversava com o maluco aí que ficava enchendo o saco da Cautions, mas na verdade gostava dela. E já sabendo disso, ela agradecia, tipo, não, muito obrigado, ela vai te agradecer um dia. Mas era muito rápido, porque de repente, do nada, começava um tiroteio muito louco e o cavalo do moleque era atingido. E quando a rapaziada ia revidar, os caras que atiravam falavam, não, calma aí, pô, calma aí, desculpa aí, foi mal. E aí eles diziam, não, desculpa aí, a gente achou que era uma invasão, a gente tá meio estressado com tudo isso. Só que um deles foi atingido, e ele foi de Vasco. Você tá maluco, irmão? Tô chorando litros aqui. Aí era feito um funeral pra ele, né? E era dito que o cara foi atingido por uma bala perdida, é sério, é dito isso. E esse era o triste fim de um cara que eu nem sei o nome. Mas também era dito que esse cara tinha relações homoafetivas com o Musta. Pois é. Aí depois desse luto que durou 30 segundos, chegava um carinha que falava, ô Taylor, caramba, tava todo mundo te procurando, mano, a Imá principalmente, ela quer muito falar com você. E primeiramente ele revelava que chegou muitos sobreviventes, mais bocas para alimentar. E também a Imá tava muito brava com ela, que era o lance do rádio, organizar nações, etc. E a Taylor já não curtia muito, ela ficava tipo, de novo esse papinho de império, de organizar tudo, blá blá blá. Entretanto, o velho dizia que agora a Imá acreditava nela. E a Taylor pergunta, tu quer dizer que ela assistiu o vídeo que eu pedi? E ele responde, não, nem precisou. E ele dizia que isso aconteceu devido às várias conversas e contatos pela rádio. A Taylor não entendia muito bem e ele explicava. Acontece que Murfreesboro virou meio que um centro de atendimento. Todo mundo que queria ajuda entrava em contato com o pessoal de lá. E como os Crossed estavam invadindo vários lugares exigindo pessoas saudáveis, Inma acabou se lembrando das palavras de Taylor. E foi a partir daí que ela começou a acreditar nessa loucura, entre aspas. Resultado, Murfreesboro virou um refúgio para todas as nações. Uma coisa boa e interessante num capítulo de merda. Bem, o capítulo começa com a Imá discursando aí. Enquanto isso, nossa Future Taylor falava um monólogo profundo, dizendo que o tempo é tão sujeito ao desastre como qualquer outra coisa. Que antes da infecção havia um nome científico para isso, que era punhetagens teóricas. Não é possível uma coisa dessa. Não pode ser. Bom, enfim, ela continuava, né? Ela dizia que tudo era questão de relatividade, tudo é fácil de se quebrar, de se distorcer ou ir rápido demais. Cara, pelo amor de Deus, quem que se importa com essa merda? Tá, pra resumir aqui, praticamente a desigualdade cresceu muito desde que as outras nações vieram para Murfreesboro. Eles estavam juntos, mas pareciam muito mais desunidos. Afinal, eram 1000 novos refugiados e eles não tinham assistência e estrutura para isso. Então a cena cortava para uma senhora juntamente com seu grupo, e ela contaria tudo o que aconteceu. Ela dizia que veio de Muskogee, uma cidade com pelo menos 1000 habitantes. E numa pergunta se toda essa galera veio de lá, mas o velho dizia que não, eles eram de vários lugares diferentes e viraram parceiros durante a caminhada na estrada. Aí do nada a Taylor aparecia para dizer alguma coisa, mas ela ignorava e pedia para que a véia continuasse. Dito e feito, ela começava a contar que eles estavam em sua rádio, fazendo uns contatos aqui e ali, mas aí ela conta que tudo mudou quando veio uma mensageira chamada Duncombe. Ei, novinho. Ela dizia que originalmente deveria ter cortado o contato, dado um pacote de biscoito e tchau e benção. Só que aí do nada, através dela, começou a invasão dos Crossed. E eles exigiram um número específico de pessoas todo ano. A véia dizia que eles fizeram um acordo. Então a Imá questiona, tá, e o que vocês decidiram? E ela responde falando, nós não registramos. Ou seja, recusaram. E num quadro bem bacana, esse Rafferty sabe fazer uns quadros legais, mostrava a ação dos Crossed. E eu entendi a referência. E eles contavam que tudo isso foi liderado por um homem com a cara queimada, uma expressão maligna e uma risada de arrepiar. E foi assim que eles terminaram daquele jeito. E depois ficaram sabendo que várias outras cidades aceitaram o acordo. Haviam assentamentos que poderiam servir como refúgio, mas todos eles se venderam. Então não tinham para onde ir.
E foi assim que tudo terminou. E agora eles estavam ali, sem refúgio, sem casa. Inma dispensava a todos, mas quando estavam indo embora, Taylor chegava perto de um cara. Ela dizia: "Ei, você nunca disse de onde veio originalmente?" E ele responde: "Ah, eu sou da equipe de mecânicos de trilha. Não viemos de lugar nenhum originalmente." E aí ele resumiu dizendo que só seguiu o baile depois disso. Mas enfim, ela dizia que depois disso, esse cara em específico era muito estranho. Seu nome era Bailey, ironicamente. Ele tinha uma voz estranha e era albino, algo muito incomum para ela. Mas ela dizia que, assim como todos, não podia confiar neles. Ela dizia que tudo mudou de uma hora para outra. Os tempos agora são outros. E direto acontecia briga, direto era confusão. Os vizinhos não são tão amigáveis quanto imaginavam. A cena avança e estamos aí com a Taylor e o nosso Musta. O Musta tava meio pra baixo, desanimado. Ela perguntava: o que você tá fazendo aí de bom? Ele responde: tô só vendo uns crimes antigos aqui. Taylor pergunta se é sobre Salt, mas ele responde que não, eram só crimes aleatórios só pra passar o tempo. E aí ela já ficava: nossa, mas como que você consegue relaxar? E ele falava: você não sabe o que é isso. Taylor começava a apontar os problemas, a realidade, toda a merda do mundo real, tudo o que estava acontecendo. Mas o Musta argumentava dizendo que estavam ajudando refugiados e necessitados, coisa que o Alcorão dizia. Aquele papo de sempre que ela estava se preocupando demais, essas coisas. Ele dizia que ela deveria estar preparada para todo tipo de merda, mas ele entendia isso como uma alfinetada sobre aquele papo de ter filhos. E ele responde que isso é maior. É um princípio, algo sagrado. O mundo reflete você e não o contrário. Mas ela ficava muito puta ouvindo isso. E ela dizia que é como se os Crossed tivessem apagado o bom senso só para fazer um jogo doentio. Ele dizia que é assim que se vive e que a misericórdia é um dos princípios fundamentais. A cena então termina com Taylor dizendo que não conseguia relaxar, ela não conseguia ficar de boa, e que então por isso iria conversar com a Inma. Mas o Musta dizia que ela não iria lhe ouvir, mas que mesmo assim iria tentar. E então ela andava pela Nova Cracolândia. E então de repente ela ouvia uma gritaria. Era um cara que tinha furtado o pão de um senhor. E quando ele era cobrado, o cara justificava dizendo que estava na estrada por 2 dias. E que não estava nem aí porque ele pensava. Só que aí do nada o Bailey dava uma de Frank Castle e dava uma porrada no maluco. Mesmo tendo sido ajudado, o velho não concordava muito com essa atitude. Mas você acha que ele vai ligar? Não, não vai. Mas enfim, a cena corta e já estamos com Taylor e Inma. Mas ela não queria saber, ela não queria papo com ela. Então a Taylor mete o louco e tentava entrar à força. E ela realmente consegue entrar à força. Ela pede desculpa e dizia que era necessário, porque ela tinha muita coisa para dizer. Então ela contava tudo o que aconteceu naquela missão, onde ela se encontrou com os não infectados que foram criados por Crosseds, mas ela era interrompida, pois a Inma dizia que já sabia de tudo isso, pois o Musta tinha contado para ela, e ela acredita na palavra dele. E eles eram intelectualmente inferiores, não podiam passar por gente. Mas ela dizia nesse quadro horroroso que há muito mais coisas do que eles imaginam, onde havia um desejo de fazer uma fusão. E tinha alguém ali na porta que as observava. Mas a Inma não dava moral pra ela, de jeito nenhum. E então vinha esse papo de novo, onde a Taylor diz que acha que eles já estão fazendo alguma coisa, eles podem estar tramando alguma coisa muito além, e a Inma não acredita, não dá moral, mesmo presenciando toda essa merda. É uma trama que já tá enchendo o saco, cara, de verdade. Mas aí quando ela ia embora, ela se encontrava com o Bailey, que dizia: caramba, vocês estavam tendo uma conversa bem interessante. Eu acho que a gente se daria muito bem como parceiros, hein? Só que aí de repente eles começavam a escutar tiros. Alguma merda estava acontecendo, claro que estava acontecendo. Os Crossed invadiam o lugar e, claro, sequestravam algumas pessoas. E agora os Crossed tinham prisioneiros de vários outros assentamentos. E essa Crossed aí, que era a líder, dizia que eles tinham apenas uma semana para escolher. E mais uma vez, por culpa dessa idiota da Inma, os Crossed avançaram sem dificuldade nenhuma. Pois é, bacana, né? Bom, tudo começa como de conforme. Todo mundo estava apavorado com o que a mensageira trouxe. Render-se ou morra.
Mas o desastre viria de qualquer jeito, então qual é a diferença? Murfreesboro está escorregando para a escuridão, pessoas surtando, adoecendo, etc. Ela até lê alguns livros para tentar encontrar alguma resposta. Aquilo era um cenário de guerra, o desespero completo. Mas havia esperança, sempre tem. Alguma faísca, alguma luz, algum salvador. A maioria das histórias sempre tem um final feliz. Sempre é para olhar adiante. Sonhar, ser corajoso, avançar e consertar o que está solto. Nunca é medo. Caso contrário, qual é o sentido de tudo? Eu só queria mostrar que o menino aí e a Caution, eles finalmente ficaram juntos. É isso aí, né? É só isso mesmo. Porque a cena corta para Taylor e ela havia sido sequestrada. E alguém dizia para Taylor, então quer dizer que você descobriu que os infectados conseguem se misturar entre a multidão. Pois bem, esse assentamento tá uma merda. A segurança, a rede de energia, a rede de esgoto, tá tudo um lixo. E o primitivo sou eu? O homem era o Bailey, que fazendo o ferimento em sua própria mão, passava seu sangue no rosto de Taylor. O motivo era que Taylor pensava que ele era um infectado. Ele fez isso como uma prova, provar que está do lado dela. Mas, mais importante, que pensa como ela. Mas Taylor questiona mesmo assim o que ele quer. Ele responde que ali existem pessoas que ela não confia. Lugares frouxos demais e, o mais importante, ela tinha total noção do que eles estavam enfrentando. E tudo que ele queria era ser parceiro dela. Ele também pedia o vídeo que ela tinha acesso, o mapa do assentamento e uma lista das pessoas que ela não confia. E claro, saber onde mais esconde todas as suas armas de guerra. Ela questiona o porquê e ele apenas responde, sério? Por que você acha? A cena corta então para Mar e ela discursava para todo mundo que precisavam tomar uma grande decisão e para isso iriam votar, mas que primeiramente todos deviam se unir e todos deviam estar com ela, mas que primeiramente deveriam orar e assim todos faziam. Mas enquanto isso, McBlarney chegava com o seu balão. E do nada, a Taylor durante a oração dizia que amava o nosso mano Musta. Quando ela tava se declarando pra ele, chegava o Bailey e dizia, moça, vamos parar com esse chororô aí. Aparecia então o Bailey junto com a sua rapaziada, dizendo que era a hora. E o McBlarney no meio dessa gente ficava, eu tô invisível aqui? Qual é, galera? Eu tenho informações importantes. Vocês têm muita gente vindo dos cruzamentos, um exército praticamente. Eu fui fazer as minhas distribuições e do nada vários assentamentos sumiram. Agora eu quero que vocês me digam que merda tá acontecendo. E o Bailey dizia, rapaz, chegou tarde, hein? E então, como num golpe de estado, o nosso Bailey tomava atitude. Rendia todo mundo e dizia, seguinte rapaziada, tô formando uma liderança provisória. A partir de agora ninguém vai entrar ou sair. Não espero que vocês confiem em mim, mas eu recomendo. Aí outra coisa, eu tô com armas, hein? As suas armas. E aí ele continuava, prestem muita atenção. Daqui a uma semana nós entregaremos o que os Crossed tanto querem. E o Musta já cobrava o Taylor, que merda é essa? Se passaram então 2 dias, ela conta que ficou tão envergonhada que ficou fumando praticamente o tempo todo. Praticamente o grupo do Bailey tomou o assentamento inteiro. Agora é os caras que tá no comando. E ela se sentia muito culpada. E aí do nada a Cautions aparecia e casualmente falava que ela tava indo embora. Ela queria ter uma nova vida com Onway. Mas a Taylor dizia, mas essa aqui é a nossa casa. Porém, ela retruca e diz, eles nunca quiseram a gente aqui. Isso aqui não é o nosso lar. E quem iria ajudar era, claro, o McBlarney. Ela até dizia que tinha lugar para mais 2, se ela e o Musta quiserem ir. Ô Musta, nem fudendo. E aí ela ficava, triste games. Ela ia pra fora e via que o McBlarney já estava preparando o balão. E que eles já estavam lá dentro, provavelmente bimbando, afinal são adolescentes. E aí ela estava prestes a subir junto com ele, só que aí chegava o Bailey e perguntava, opa, você tá indo pra onde? E ele também não aprovava muito que os dois fossem embora dali. Mas o McBlarney cortava a corda, afinal, Onway era seu filho, e ele queria que ele fosse feliz. Eles se estranhavam por um breve momento, mas depois ele pergunta para Taylor se ela conseguiu a lista que ele tanto queria. Caso contrário, se ela não se apressasse, o Musta seria considerado inimigo deles. E já sabe o que vem depois disso, né? Um tempo se passava e nossa Taylor estava finalmente fazendo a lista. Mas era um negócio muito complicado. Tipo, como é que você escolhe se um desconhecido vai morrer? Chegava um momento que ela sentia nojo de si mesma e de suas próprias palavras.
Então ela conclui que não fazia sentido pensar no futuro e registrar o presente. Então ela enterrava seu próprio diário que ela vinha escrevendo desde o primeiro capítulo e dizia para ele até nunca mais. Enfim, passavam-se então 7 dias, e como prometido, os Crossed apareciam. E ali estavam os reféns, e a líder Crossed dizia: "Ora, você parece ser o mais esperto desse lugar." Taylor ficava enojada com tudo aquilo, e a Crossed dizia que eles fizeram a escolha certa. Ela se aproximava de uma das moças e pensava em retirar a mordaça. Porém, entretanto, Kira Queen já tocou nesta mordaça. A armadilha deu muito certo. Então os Crossed, percebendo que era uma armadilha, eles pensavam no quê? Meteu o pé dali, parceiro. Porém, entretanto, haviam muito mais bombas no local, e todos os seus veículos eram detonados. Os avestruzes eram soltos e então era a hora da segunda parte do plano. Taylor descia, mas ela se encontrava com aquele velho Crosser que dizia que Salt estava na terra. Mas ela rapidamente o elimina, porém percebe que tinha alguma coisa ali no chão. Era simplesmente um bebezinho Crosser. Ela pensava em acabar com a sua vida, mas desistia. E é assim que terminava o nosso capítulo.